Shalom, beloved of God. Shalom, amados de Deus. We want to thank God for His grace. Queremos dar graças a Deus pela sua graça. We want to thank God for His mercy. Queremos agradecer a Deus pela sua misericórdia. We want to thank God for His goodness. E queremos agradecer pela sua bondade. That we are able to come together in this manner Por estarmos aqui mais uma vez esta noite and speak to you the word of God. e para falar a palavra de Deus. I want to thank God for the ministers of God who have been speaking to us, Queremos agradecer a Deus pelos ministros de Deus que têm estado a falar, giving us the word of encouragement day in and day out. a nos dar a palavra de encorajamento todos os dias. And we want to thank God for the media Queremos dar graças a Deus pela that are working around the clock que trabalham também to make sure that we are coming to you live para que possam ser possível vir-nos and ouvir, sharing the word of God unto you. a partilhar a palavra de Deus I want to consigo. thank all of you Queremos agradecer a todos that are following these preachings por seguir as by way of Facebook, na nossa página de YouTube, no YouTube and other social media networks. e todas as outras plataformas. We give God the praise and give God the glory. Deus nos abençoe. As we all know, we are in a tough time Como sabemos, todos estamos em tempos difíceis, and the days are becoming hard. Onde os dias estão bem But we difíceis, know the Lord is good unto us mas sabemos que Deus está conosco, because His goodness endures forever. porque a sua bondade dura para sempre. So without wasting much of time, Sem perder muito tempo, allow us to ask the God's presence to guide us in what we're going to do today. queremos chamar a presença de Deus para nos guiar no dia de hoje. Shall we pray? Oremos. Heavenly Father, in the name of Jesus, we want to thank you, Lord, and give you praise because of your love and because of your goodness. Thank you, everlasting Father, for your mercies unto us. Thank you, King of grace, for your love and kindness unto us. Thank you, Heavenly Father, for your goodness to us, O God. We give you praise and we give you glory. Your word says, O God Almighty, that in everything we have to give thanks unto thee, for that is the will of God for you, for us, and for us Jesus. Lord, we want to thank you for your mercies. Want to thank you for your love. Want to thank you for your grace. Want to thank you for your peace. Want to thank you, Lord, for what you are doing in our lives, even in this current pandemic. Lord, we want to give you praise. I want to give you glory in the name of Jesus. Father, even as we go in your word, of God, may your word encourage us, O God Almighty. Speak to us through your word, of God. Fortify our faith, O God Almighty. Build us up, O God, in the name of Jesus. We give you praise and we give you glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amém. I want to thank God Quero dar graças a Deus, that we have our continuation for the series of preachings onde damos continuidade à nossa série de ensinamentos that we have been teaching sobre o qual temos estado a ensinar, on understanding what shapes our view of life in this current pandemic. no entendimento daquilo que dá a forma de vida no que concerne a esta pandemia. By God's grace, we looked at the prophetic word Pela graça de Deus, temos tido a palavra profética as one of the things to shape our current, our thinking, our way of life in this current pandemic. para saber qual ponto de vista no que concerne a vida mediante esta pandemia. Then also looked at understanding of the prophetic E também entender a profecia, as one of the things to help shape our current view of life in this current pandemic. vai nos ajudar a definir o nosso ponto de vista, ou o nosso posicionamento no que concerne a esta pandemia. Today, by God's grace, Hoje, pela graça de Deus, we'll be looking at iremos ver the benefits of the understanding of the prophetic. So we'll be looking at the benefits of understanding vamos olhar para os benefícios de entendimento ou Of de the entender prophetic. a profecia, what are the benefits that are there for us os benefícios que existem para nós when we understand the prophetic, quando entendemos a profecia, especially in this current pandemic that we are in. especialmente mediante esta pandemia em que To estamos help nela. us in this time, Vai nos ajudar neste we momento are going to look at a few things e vamos olhar para algumas that I coisas. believe are going to be of help to us Acredito que vão ser de grande ajuda para nós. and will help us greatly in understanding Vai nos ajudar a entender our view of life in this current pandemic. o nosso ponto de vista mediante esta pandemia. So there are a few points that I'll share with you on this part Alguns pontos que iremos partilhar, on the benefits of understanding the prophetic. os benefícios de entender a profecia. Number one, Número 1,
it gives us direction and guidance E isso nos dá direção e serve como guia, to know what to do saber o que fazer in the times that we are in. em tempos em que nos encontramos. One of the benefits of understanding the prophetic Os benefícios de entender a profecia is that it gives us direction é o fato de nos dar a direção and guidance e ser guia to know what to do para saber o que fazer in the times that we are in. em tempos nos quais nos encontramos. When we read in the Bible, Quando lemos na Bíblia, in the book of Genesis, chapter number 26, no livro de Gênesis 26, verse number 1 to 6, versículo 1 a 6, and then verse number 12 to 13, e também o 12 e 13, versículos 12 e 13. we begin to understand Começamos a entender what the Bible is teaching us there o que a Bíblia nos ensina aí, concerning understanding of the prophetic no que concerne a entender a profecia as a benefit. como benefício. In Genesis chapter 26, Em Gênesis 26, verse number 1 to number 6, versículo 1 a 6, we are told of a story of Isaac nós ouvimos sobre a história do Isaac, when there was a famine in the land of the Philistines. quando havia um farmeiro naquela região. And the word of God came to him A palavra de Deus foi a ele concerning what he must do in that time. e dizendo o que devia fazer naquele momento. When we read the Bible says, Quando lemos a Bíblia nos diz, there was a famine in the land beside the famine that was in the days of Abraham. havia um farmeiro naquela região. And Isaac went down to Abimelech, the king of the Philistines, and unto Gerar. Isaac foi ter com os reis dos filisteus And the Lord appeared unto him. Verse number, you can read. You can read for us in Portuguese, then we'll read in English. Assim diz a Bíblia. Havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não peças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. We'll read in English. And there was a famine in the land beside the famine that was in the days of Abraham. And Isaac went unto King Abimelech of the Philistines and unto Gerar. And the Lord appeared unto him and said, Don't go down into Egypt. Dwell in the land which I shall tell thee. Sojourn in that land, and I'll be with you, and I'll bless you, and unto you and unto your descendants I'll give all those countries, and I'll perform the oath which I swore unto your father Abraham. And I'll make your seed to multiply as stars of heaven, and I'll give unto you and your seeds all these countries, and in your seeds all the nations of the earth shall be blessed. And because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws, and Isaac dwelt in Gerar. End of reading. So we see something happening here. Nós vemos algo que aconteceu aqui. There was hunger in the land. Havia fome naquela terra. The Bible says Isaac went to live in the land of Philistines. E a Bíblia diz que Isaac foi viver na terra dos filisteus. And God appeared unto him and said, E Deus apareceu para ele e disse: Don't go down to Egypt. Não desça para o Egito. So he was given a prophetic word, Ele foi dado uma palavra and profética. he understood what the prophetic word spoke to him. E ele entendeu o que a palavra profética lhe disse. So that prophetic word gave him direction, Aquela palavra profética deu-lhe direção. and he must know what he must do in that situation he was in.
E ele soube o que fazer na situação em que se encontrava. Said, don't go down to Egypt. Disse-lhe, não vá ao Egito. There was food in Egypt, Havia comida no and there Egito. was no food in the Philistines. E não havia nada na terra dos But God filisteus. said, don't go down to Egypt. Mas Deus disse, não desça para o Egito. Stay in the land, Fique na terra and I'll bless you. e eu te abençoarei. Because Abraham, your father, Porque Abraão, seu pai, obeyed me obedeceu and kept my commandments e guardou os meus and preceitos. kept my statutes E guardou os meus and preceitos kept my laws. e as minhas leis. So he obeyed me in everything I told him to do. Ele obedeceu-me em tudo que eu lhe disse para And fazer. I'll bless you, Te abençoarei and to your descendants I'll give all these lands. e aos seus descendentes darei essas terras. And in you, in your descendants, all the nations of the earth shall be blessed. Tu e os seus descendentes e todos os habitantes da terra serão abençoados. And we see Isaac staying in the land. E vemos o Egito, o Isaac ficando naquela região. Why? Because he had the understanding of the prophetic word which came to him. Porque ele teve o entendimento da profecia que veio a ele. That prophetic word gave him direction. Aquela palavra profética deu-lhe direção. It gave him guidance. Deu-lhe, foi guia para ele. And he knew what to do in the land he was in. Ele soube o que fazer naquela terra em que ele se I've encontrava. come to encourage you, beloved of God. Eu vim te encorajar, amado When de you Deus. understand the prophetic, Quando você entende a the profecia, first benefit you have is this one. o primeiro benefício que você tem It gives you direction. te dá direção. You are not acting like a confused person. Você não age como uma pessoa You know what you are confusa. doing. Você sabe o que You faz. have direction. Você tem direção. You know what you are doing. Você sabe o que You faz. know where you are going. Você sabe para onde Because the vai. prophetic Porque a profecia gives you direction dá-te direção and it guides you e te guia to know what to do para saber o que in the fazer times that we are in. em tempos em que te encontras. Isaac knew what to do Isaac soube o que in fazer the time he was in no tempo em que se encontrava. because he had the prophetic word Porque ele teve a palavra which profética said to him, que disse a ele, dwell in the land fique nesta terra and I'll bless you. e eu te So he abençoarei. knew Ele soube from the start that if he stays in the land, desde o princípio que ficando na terra, he was going to be blessed by God. ele seria abençoado por So Deus. that was the direction he was moving into. Era a direção que ele andava Out nela. of the prophetic, A profecia, there was a word of blessing for him. havia uma palavra de There bênção. was a divine empowerment that he must grow and increase. Havia um empoderamento divino. Now, what did he do? O que ele fez? The Bible says in verse number 12 A Bíblia diz no versículo 12 of the same chapter, do mesmo capítulo, the Bible says, and Isaac began to till the land. Isaac começou a matar a terra. Isaac sowed in the land, Ele começou a plantar and he received in the same year e ele recebeu naquela mesma. 100-fold. Ele recebeu 400. 100 times. Ele recebeu 100 vezes mais. And the Lord blessed him. E o Senhor o abençoou. So because he had the understanding of the prophetic, Porque ele teve o entendimento da profecia. he knew what to do in the time he was in. Ele soube o que fazer naquele tempo em que When we have the understanding of the prophetic, Quando tens o entendimento do the profeta, first benefit is this one. o primeiro benefício é It will give us direction. dá-te direção, It will give us guidance. dá-te o modo de guiar-se And we shall know what to do in the times we are in. e saberás o que fazer no tempo em que estiver. Isaac knew what to do. O Isaac soube o que He fazer. sowed in the land. Ele plantou na terra. Now, beloved, understand there was no rain, there was a famine. Entenda que não havia chuva, era But tempo de Isaac fome. knew what he was doing Mas ele sabia o que fazer, because he was guided from the prophetic. porque ele era guiado pela He was profecia. guided by the word of God. Era guiado pela palavra de God Deus. said, I'll bless you. Deus disse, eu vou te So he did not abençoar. sit down and said, God, you said you're going to bless me. He did not sit down Ele não se sentou and said, God, you said you're going to bless me. dizendo, Deus disse que me abençoaria. But you see Isaac starting working in the time things were tough. Nós vemos Isaac a trabalhar em tempos So he difíceis. sowed in the land. A Bíblia diz que ele plantou na When he terra. sowed in the land, Quando ele plantou na when there was terra, no rain, mesmo não the havendo Bible chuva, says in that same year, a Bíblia diz naquele mesmo he ano, reaped 100 times ele colheu 100 vezes because mais. God blessed him.
Porque Deus o abençoou. God blessed him. Deus o abençoou. What is important in your life and my life during this time O que é importante nas nossas vidas is neste to tempo understand what God spoke to us. é entender o que Deus fala com And nós. stand upon what God spoke to us. Entender aquilo que Deus Let fala the com word of nós. God be the compass of our life. Que a palavra de Deus seja o compasso para a Let the nossa word of vida. God guide our walk in life. Que a palavra de Deus guie o Let the word nosso of God passo. direct us in this time. Que nos direcione neste tempo. And we will know what to do. E saberemos o que The fazer. Bible says when Isaac planted, A Bíblia diz quando Isaac plantou, God blessed him. Deus o He abençoou. received 100-fold harvest. Ele recebeu 100 vezes mais. So in other words, Em outras what he was palavras, supposed to harvest in 100 years, ele recebeu what he was supposed to harvest in 100 years, o que era suposto colher em 100 anos. he harvested in 1 year. Ele colheu num ano. He had 100 times harvest. Ele teve uma colheita 100 vezes mais. Also, all of us, we know that in a year you harvest once. Nós sabemos que por ano só colhemos uma But vez. Isaac harvested 100 times. Mas o Isaac colheu 100 vezes. God worked a miracle for him. Deus fez um milagre That he para could ele. get a 100-year harvest in 1 year. Para que ele colhesse 100 vezes em um ano. When you have the prophetic Quando tens a and profecia, understand the prophetic, entendes a this is profecia, one of the benefits you're going to see in your life. os benefícios que veremos na I vida. don't know how things are tough around your life, Não interessa o com as coisas. but I know está God can difícil still na work sua miracles vida. in your situation. Mas Deus ainda pode operar milagres. na God sua can still work situação. miracles in our situations. Deus pode continuar operando milagres. Because na he sua worked a situação. miracle in the situation of Isaac. Porque ele operou milagres na situação. A de man Isaac. harvested 100 years harvest in 1 year Ele teve 100 colheitas em um ano. because God blessed him. Porque Deus o abençoou. I hear the God blessing your life. Que Deus abençoe a sua I vida. know God will bless somebody in this time. Deus abençoa alguém neste No matter how things are tough, Não interessam com os The blessing of God As bênçãos de Deus is not limited because of the situation we are in. não se limitam por causa da situação em que The se blessing of encontra. God As bênçãos is de Deus beyond the limit of a man. estão além do limite do We homem. are seeing Isaac being blessed Nós vemos Isaac sendo in abençoado the time when things were tough, no tempo em que as coisas estavam in the difíceis, time when things were difficult, no tempo em que as coisas estavam in the time when difíceis, life was hard. no tempo em que a vida estava He difícil. was blessed Ele foi because abençoado. God said, I'll bless you. Deus disse, eu vou te Stand upon abençoarei. the word of God, my Fique beloved. na palavra de Deus. meu Stand amado. upon that prophetic word you have in your life. Fique na palavra profética Stand que upon tem the word na of God, sua church. vida. Fique na God sua is going igreja. to perform his word in our Deus lives. vai fazer milagres na sua In vida. the name of Em Jesus. nome de Jesus. In the name of Em nome de Jesus. Jesus. God is going to do it. Deus fará. No matter how tough things may look, Não interessa o quão difícil I possa still estar have as confidence coisas. in my God. Eu ainda tenho confiança He's no a meu God Deus. of miracles. Ele é Deus dos He's a milagres. God of all power. Ele é Deus de todo He's a poder. God who changes things. É Deus que muda as He coisas. changed things for Isaac. Ele mudou as coisas He para blessed Isaac. him in the time things were tough. Abençoou-lhe em tempos em que as coisas estavam He can difíceis. still do it for you and me. Ele ainda pode fazer por He ti e can por still do mim. it for our countries. Ele ainda pode fazer He pelo can still do nosso it for país. the world. Ainda pode fazer pelo Because mundo. he is God. Porque Ele é Deus. Stand on the word of God, Fique beloved na of God. palavra de Deus, amado This is one de of the Deus. benefits you have É dos benefícios que temos when you stand in the prophetic quando ficamos na and profecia understand the prophetic. e entendemos a profecia. Going to point number 2. Vamos ao ponto número 2. When you understand the prophetic, Quando entendes a this is the profecia, benefits you're going to have in your life. benefícios que tens na sua vida, It gives you strength te dá força to face the current situation para enfrentar a situação corrente. with confidence and hope in God. Confiança e esperança em Deus. It gives you strength Te dá força to face the current situation para enfrentar a situação corrente with confidence com confiança and hope in God. e esperança em Deus. Shall we read the Bible? Vamos ler a Bíblia. In the book of Acts, chapter number 27, No livro de Atos 27. verse number 22, Atos 27, versículo 22. and to verse number 25. Atos 27, versículo 22. Verse 22 Verse 22 and 25. to 25. 25. Okay. Atos 27, versículo 22. Assim diz a palavra. Mas agora vos admodesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio.
Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que estejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo, necessário, irmãos, dar numa ilha. Glory be to the name of the Lord. Glorificado seja o nome do Senhor. Here we are seeing another situation that Apostle Paul faced. Uma situação em que o apóstolo Paulo se encontrou. It was a tough situation they were in. Era uma situação difícil em que ele se encontrava. They were on the nela. water and there was a storm. Havia tempestade na água. And there was no hope of them living anymore. Não havia esperança de nenhum deles viver. The Bible says when all hope of life had gone, A Bíblia diz que toda a esperança havia sumido. Apostle Paul had a divine encounter. Apóstolo Paulo teve um encontro divino. An angel of the Lord appeared unto him Um anjo do Senhor apareceu and spoke the word of God unto him. e falou a palavra de Deus com He ele. said, fear not, Disse: não temas, fear not Paul, não temas, Paulo, fear not Paul, não tema, Paulo, because we're going to stand before Caesar. porque irás parar diante do César, For the Lord has given all of you that are with you in your hands. porque Deus entregou a todos os que estão consigo as suas mãos. When all hope of life was gone, Quando toda a esperança de vida se for you are passing through a tough situation. e atravessas por um momento difícil, Beloved of God, they were in on the seas, amado de Deus, estás no meio do mar and the storm was battering the ship. e a tempestade bate sobre o navio. They were in that critical condition. Nesta situação crítica, The Bible says even all hope of life was gone. a Bíblia diz que toda a esperança de vida Now, havia in that sido. critical condition, Nesta mesma situação Apostle crítica, Paul o apóstolo Paulo had chamou an encounter from the Lord. e teve um encontro com o An Senhor. angel of God appeared unto E him o anjo de Deus apareceu a and ele strengthened him with the word of God. e fortificou-lhe com a palavra He de says, Deus. fear not Paul, Diz: não tenha medo, you are going Paulo. to stand trial before Caesar. Irás parar diante do César. You are going to stand before Caesar. Irás parar diante do And César. God has spared the life of you E Deus poupou a vida de and muitos, of all the people that are traveling with you. todas as pessoas que estão consigo. So because of Paul, Por causa do Paulo, the life of 217 people a vida de 217 pessoas was spared foi poupada because of one man por causa de um homem who was a carrier of the prophetic, que era portador da who profecia, was a carrier of the blessings of God, que era portador das bênçãos de who was a Deus, carrier of a mandate from heaven. que era portador do mandato. Lives were celestial. protected. Vidas foram I protegidas. am encouraged, beloved of God. Eu te encorajo, There are amado many de Deus. believers in the world. Há muitos crentes There are no many mundo. ministers of God in the Há world. muitos crentes de There are Deus. many pastors in the world. Há muitos pastores. We have ministers of God preaching the gospel all over the world. Temos ministros de Deus a pregar a These people palavra. are carriers of divine mandates. Essas pessoas têm um mandato divino. And God cannot allow us to be destroyed together with all the world. E Deus não pode permitir que todos sejamos If God was destruídos. able to save Paul, Ele foi capaz de salvar Paulo. and because of Paul, E por causa de Paulo, saved the life of 217 people, ele salvou vidas de 217 I am pessoas. convinced in the name of Jesus Eu estou convencido em nome that de Jesus because of us Christians in this world, que por causa de nós cristãos, neste God mundo, will save lives. Deus irá salvar vidas. God will save lives. Deus salvará vidas. God will save lives. Deus salvará Even vidas. in every country where they are fighting the coronavirus. Em todos os países que estão a enfrentar o I have got coronavírus. good news for you. Eu tenho boas As long as there are notícias. Christians in those lands, Eu sei que existem cristãos nessas as long as there are Christians in those lands, Existem cristãos nesses países. God will save lives. Deus irá salvar Because vidas. God saved the life of the people that were traveling with Apostle Paul. Porque Deus salvou a vida das pessoas que viajavam com o apóstolo When you Paulo. have the prophetic in your life Quando temos a profecia, and you understand the prophetic word, entendemos a palavra profética. Apostle Paul stood up and told the people, O apóstolo Paulo parou e disse: said, I exhort all of you, be eu of good cheer, exorto todos vós, tenham bom ânimo, be courageous. sejam encorajados. No man is going to lose his life. Ninguém perderá sua vida. The ship is going to be destroyed, yes, O navio será destruído, but the sim, life everyone will be spared. mas a vida de cada um será Be of good poupada. cheer.
Tenham bom Why ânimo. was Paul speaking this? Se ele falou isso, Because he understood é porque ele the entendeu prophetic that was given a unto him. profecia que foi So dada. he had the benefit to speak. Ele tinha o benefício de falar Courage in the difficult situation. e encorajar em situação, Courage when things were tough. na situação em He que had the se encontrava. confidence. Ele tinha confiança, Not in the situation. não na situação. He had the confidence Ele tinha in confiança the word of God. na palavra de I Deus. encourage you, beloved Eu of te God. encorajo, Have amado de Deus. confidence in the word of Tenha God. confiança na Have palavra confidence in this de prophetic Deus. word spoken unto you. Tenha confiança na palavra profética que Have foi confidence falada. in the word of God. Tenha confiança na palavra de Don't Deus. have confidence in the situation. Não tenha confiança na The situation situação. may be looking bad. A situação pode May be parecer looking má, worse. pode estar pior, But the word of God mas a palavra de is Deus beyond the situation. está acima The da prophetic you have in your life A profecia que tem is na beyond sua the vida situation. está além da Have faith in situação. that. Tenha fé In the em name of Jesus. nome de Jesus. So he spoke the word, said, Ele falou e be disse, of good cheer. tenham bom I ânimo. encourage you, beloved Eu of vos God. encorajo, Be amados of de good Deus. cheer. Tenham bom Be ânimo. of good cheer. Tenham bom Be ânimo. of good cheer. Tenham bom You ânimo. shall not die because of corona. Vocês não morrerão Be por causa of good de cheer, corona. brothers and sisters. You shall not perish because of Não corona. irão perecer por causa do corona. Be of good cheer. Tenham bom The ânimo. God we save, No Deus que the servimos, God we save Deus que servimos, is going to save us. Ele irá nos In salvar. the name of Em nome Jesus. de Jesus. He says, because by this night, Ele diz, esta noite, the angel of o anjo God, de Deus, whom I save, aquele que eu sirvo, whom I save, aquele que sirvo, whose I aim and whom I save. aquele que eu sirvo, Apostle É Paul aquele que understand sou. where he belonged to. ele começa a dizer aonde ele pertence. He says, I belong to God and I serve God. Ele diz, pertenço a Deus e sou do Deus. I told you in the beginning Eu disse no princípio, that we are in the world. se nós estamos no mundo, We are not of the world. não somos do mundo. Brother, sister, we belong to Christ. Irmãos, se pertence a Cristo. But the Apostle Paul says, whose I am and whom I save. Ele diz de quem eu sou e a quem sirvo. He belonged to God. Ele pertence a Deus. When you belong to God, you've got confidence in life. Quando pertences a Deus, tens confiança na vida. When you belong to God, you're not checked by situations. Quando pertences a Deus, não és abalado You know who you are. Sabes quem é. Apostle Paul knew who he was. O apóstolo Paulo soube quem He stood era. up and told the people, Ele levantou-se e disse às be pessoas, of good care. tenham bom ânimo. Cheer up. Because no one is going to die. Ninguém irá perecer. No one is going to die. Ninguém irá perecer. Your lives will be spared. As vossas vidas serão Because the poupadas. angel of the God whose I am and whom I serve Porque o anjo de Deus, de quem quem eu sou e a quem sirvo, stood by me this night esteve comigo esta noite and said to me, e disse-me, fear not, Paul. não tenha medo, Fear not, Paul. não tenha medo. You shall stand trial before Caesar. Irás parar diante do César. You shall stand trial before Caesar. Irás parar diante do César. And the lives of the people that are with you E as vidas das pessoas com quem estás have been spared. foram poupadas. So understanding on that dimension of the word he had, Entenda, é nessa dimensão, he told the people, ele disse às pessoas, fear not. não tenham medo. Tell them, be of good cheer, brothers. Tenham bom ânimo, irmão, For I believe in God. porque eu creio em Deus. And so it shall be, even as I was told. E assim será como fui dito. That's a man who had confidence É um homem que tinha confiança. to face the situation. Ele enfrentou a situação It was difficult. que era difícil, It was tough. Because he had confidence and hope in God. porque ele tinha confiança e esperança. I want to help to speak to you, brothers and Eu sisters. quero falar consigo, irmão. But in these times, Nestes tempos, be confident tenham and have confiança hope in God. e tenham esperança em In the name of Em Jesus. nome de Deus, em nome de Jesus. Number 3, Número 3, it helps us ajuda-nos to have or to see the bigger picture a ver a grande figura of what is happening daquilo que acontece in the light of the divine program of God. no programa de Deus. When you have the prophetic understanding, Quando tens o entendimento profético, the benefit you get is this one. o benefício que tens é este. You'll be able to see the bigger picture Consegues ver a grande figura of what is happening daquilo que está in acontecendo the light of the divine program. no propósito divino. There's a program of God. There's a purpose of God. Há um propósito de Deus. The Bible says everything under the earth happens for a purpose. A Bíblia diz tudo debaixo do sol acontece para um propósito. There's a time for every activity under the sun.
Há um tempo para toda atividade debaixo do sol. And there's a purpose for every activity under the sun. E existe um propósito para a atividade debaixo do Beloved sol. of God, Amado de Deus, when you have the understanding of the prophetic, quando tens o entendimento da you profecia, begin to see the bigger picture começas a ver a grande of figura what is happening now. daquilo que está There's a acontecendo. bigger picture. Existe uma A figura narrow maior. picture is the corona pandemic. E essa figura é a pandemia de corona. But there's a bigger picture which is happening in this same coronavirus. Mas existe uma outra figura que acontece no meio dessa mesma purpose of pandemia. God O propósito de Is being Deus saved. que está... Many people in this time Muita gente neste are momento coming back to God, está voltando para either Deus. out of fear Com medo or either out of love. ou sendo por medo. But one or the other. Mas tudo que acontece People are coming back to é God. que as pessoas estão voltando I was para able Deus. to watch on a video. Eu pude ver alguns vídeos. I believe it went viral all over the world, Eu acredito que foi viral para todo where mundo. men gathered in Spain. Aonde People gathered in Spain. Gathered in Spain. as pessoas juntaram-se na From Espanha different walks of life. de diferentes crenças. And they went in the streets Eles foram às ruas and they begin to pray. e começaram a And orar. they begin to pray. Começaram a And they orar. begin to pray. Começaram a They orar. begin to call upon the name of God. Começaram a orar. That had never chamando happened in o nome Europe de for a Deus. long time. Isso nunca acontecia por muito tempo. We are used to see people in the stadium clapping, dancing. Nós temos visto pessoas em estádios a dançar, But now things changed. mas agora as There was coisas a purpose mudaram. of God. Havia um propósito. So há um even in this propósito de Deus. coronavirus, Neste look coronavírus, at the bigger picture. olhe para a Don't figura look at the maior. negative that is happening around Não us. olhe para aquilo que Look at acontece the ao bigger nosso picture. redor. Olhe para a God's figura purpose is maior. being O saved. propósito de Deus está I sendo told you, people are concretizado. coming to God, As pessoas estão vindo either para out Deus. of fear or out of love. Por medo ou amor, People are coming back as to God. pessoas estão voltando People para Deus. are seeking the face of God. As pessoas buscam a face de People Deus. are calling the name of God. As pessoas chamam o Even nome those de who Deus. never thought could call his name are now calling upon him, Mesmo aqueles que who are not able to call his name. não conseguem chamar o seu nome, But now they are calling upon him agora chamam o nome because dele. man has understood. Porque o homem entendeu We are in the difficult times. que estamos em tempos difíceis. As we read in Romans chapter number 8, verse number 28, Ao lermos o livro de Romanos 8, versículo 28, the Bible says, a Bíblia diz, can you read in Portuguese? Romanos 8, versículo 28. Assim diz a palavra. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados por seu decreto. It says, and we know Diz, e sabemos all things work together que todas as coisas for the contribuem good to them that love God, para o bem daqueles que são to chamados those who por are seu called decreto. according to his purpose. Aqueles que são chamados por seu decreto. That's the bigger picture I want you to have in this current pandemic, brothers and sisters. Essa é a grande figura que eu quero que tenham nesta All pandemia. things are working together. Todas as coisas contribuem There's nothing which is juntamente. working against us. Everything is working for us. Todas as coisas estão contribuem para Even if nós. things are tough, even if things are bad, Estando as coisas más, the Bible says a Bíblia diz, all things are working together todas as coisas contribuem for good to juntamente they that love God, para o bem daqueles que amam a to Deus. those who are called according to his purpose. Aqueles que foram chamados pelo seu You decreto. and I love God. Tu e eu, amado. And the Bible says so, A Bíblia diz, that if you love God, se amas a Deus, now know this, saiba disso. that all things are working together Todas as coisas for the contribuem good. para o bem. There's something that God is doing in our lives. Algo Deus está fazendo em nossas Even vidas. through this pandemic, Através desta there's a pandemia, change that God is bringing in our life. existe uma linha que Deus Something traz good para a is nossa coming vida. out of our life. Uma coisa boa está vindo para The a Bible nossa says vida. all things work together A for the Bíblia good, diz, todas as coisas contribuem not for para o the bem, bad. não para o mal. Look at the bigger picture. Olhe para a figura There's maior. something good coming out of this. Existe algo bom There's acontecendo something nisso. good coming out of the coronavirus. Existe algo bom acontecendo What good dentro is do coming out of the corona. coronavirus? O que de bom está acontecendo Someone can no corona? ask. Alguém pode But I've come to perguntar, tell you, mas eu vim te the dizer, good coming out of the coronavirus. bom que Your acontece life is being mediante made straight.
a sua vida está sendo alinhada. Your faith is being strengthened. A sua vida está sendo You fortificada. are not Sua the same fé. before the corona now. Não és o mesmo antes do corona e agora. Now you know that God's word is real. Agora sabes que este Deus é real. Now you know that what the Bible says is going to happen will happen. Não, agora sabes que o que a Bíblia diz que irá acontecer, acontecerá. Now you know that the things in the Bible are not just stories, but they are realities that you have to follow and believe in. Agora sabes que os acontecimentos bíblicos não são história, mas são reais. Now you know that spiritual life is more important than physical life. Agora sabes que a vida espiritual é mais importante que a vida carnal. Because when everything is stopped in the physical, Porque quando tudo para no físico, what is sustaining us is the spiritual life. o que nos sustenta é a vida espiritual. Glory be to his name. Seu nome seja Something good is glorificado. coming out of this coronavirus. Algo bom vem deste corona. Your faith and my faith A sua fé e a minha is not fé going to remain the same. não serão o Your faith mesmo. and my faith A sua fé e a minha is being fé strengthened está sendo It's been made strong. purificada. Está It's sendo been purificada. purified. Está sendo purificada. because we know Porque sabemos all things work together que tudo for coopera the good of they that love God para o bem daqueles que amam a and Deus are called according to his purpose. e chamam para o seu You and propósito. I are called by the purpose of God. Eu e tu fomos chamados para o We propósito are de called Deus. because God wants to call us. Se nós fomos chamados porque Deus We didn't quer, call Ele quis ourselves nos brothers and chamar. sisters. Não nos chamamos a nós mesmos, God called irmãos. us. Deus nos chamou There's a purpose of God. a um propósito de And Deus. because of the purpose of God, E por causa do propósito de look Deus, at the bigger picture. olhe para a figura What is maior happening around us? do que está acontecendo conosco. Go for the word of God. Na palavra de Deus. As I close, Em jeito de fecho, it helps us to shape our view of life. isso ajuda-nos a ver a vida In this current pandemic. nesta pandemia. Romans chapter 12, verse number 2. Romanos 12, versículo 2. And Hebrews number 10, verse 36. E Hebreus 10, versículo 26. You please read for us. Romans 12, Verse 2. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Read also Hebrews chapter 10, verse number 36. Hebreus 10, versículo 26. Versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento de verdade, já não resta mais sacrifício. Hebrews chapter 10, verse number 36. Verse Hebrews chapter number number 10, verse number 36. 36. Yes. Porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Glory be to God. Amém. So this is what's going to help us to shape our current view of life in this current pandemic. Isto é o que vai nos ajudar a dar forma à nossa visão mediante esta pandemia. When you have the understanding of the prophetic, Quando temos o entendimento da profecia, it helps you. isso ajuda-nos. It helps us Isso ajuda-nos to shape our view of life a dar forma ao nosso ponto de vista in this current pandemic. mediante esta pandemia. Reading from Romans chapter number 12, verse number 2. Ao ler Romanos 12, versículo 2, It says, do not be conformed to the pattern of this world. ele diz: não vos conformeis com as coisas carnais, Do not be conformed to the pattern of this world, não vos conformeis com as coisas do mundo, but be transformed mas sejam through transformados the renewing of your mind. pela renovação da So there vossa must be mente. a renewal of your mind Deve haver uma renovação da mente in what is happening around us. no que está acontecendo. There are many things that are happening inside us Há muita coisa que acontece as a result of what's happening around us. como resultado dos que But the Bible acontecem says, ao nosso redor. Mas a Bíblia Do diz: not be conformed to the pattern of the world, não vos conforme com as coisas deste mundo. which means the world is reacting to this virus in its
way. O que significa que o mundo está reagindo a este vírus à sua maneira. But you and I are not of this world. Mas eu e tu não somos deste mundo. You and I belong to God. Eu e tu pertencemos So a our Deus. way of reaction, A nossa reação, our way of doing things a nossa forma de fazer as must be coisas different. deve ser The diferente. Bible says, do not be conformed to the pattern of this world, A Bíblia diz, não vos conformeis com as coisas deste mundo, but be transformed through the new of your mind. mas sejais transformados pela renovação So what is da able mente. to help us to transform our mind is the word of God. O que deve nos transformar é a palavra de Deus. For nothing can transform the mind except the word of God. Porque nada pode transformar a mente senão a palavra de Deus. When our mind is transformed, Quando a nossa mente se then transforma, the Bible says a Bíblia diz, we'll be able to understand, nós seremos capazes de we'll be entender, able to know nós saberemos the good will, a boa vontade, the perfect will a perfeita vontade of God. de Deus. So you cannot understand the good will of God Não pode entender a boa vontade de or Deus know the perfect will of God ou a vontade perfeita de or Deus the acceptable will of God ou a vontade aceitável de Deus when your mind se a sua mente is conformed to the pattern of the world. se conformar com as coisas do mundo. When your mind Quando a sua mente is not transformed. não for transformada, So there must be a transformation of the mind first. deve haver a transformação da mente And perfeita. this can only happen E isso só pode when we acontecer have the word of God. se tiveres a palavra. For the word of God is the only instrument A palavra de Deus é o único instrumento for mind transformation, para a transformação to da mente, transform the mind. para transformar a Because mente. he that controls the mind controls your life. Porque aquele que controla a mente controla a So sua don't vida. allow your mind in this time to be controlled by the news. Não permita que a sua mente seja controlada pelas notícias, Let your mind be transformed mas a sua mente que seja by the transformada new of your mind by the word of God. e seja renovada pela palavra de And Deus. then you understand the will of God, E entenderás a the vontade de perfect will of God, a perfeita good will of vontade God, de Deus, a boa vontade and de the Deus acceptable will of God e a vontade in aceitável what is de Deus happening currently in the naquilo que world. acontece no mundo. The Bible says we must also be patient. A Bíblia diz também que devemos ser We pacientes. must be patient. According to Hebrews chapter 10, verse number 36. A Bíblia diz em Hebreus 10, versículo 36. This is a time for us to be patient, beloved of God. É tempo de sermos pacientes, It amados says, de by Deus. if you are patient, Diz, se fores paciente, after you have done the will of God, após teres feito a vontade de Deus, you will receive the promise. receberás a promessa. You will receive the promise. Receberás a So promessa. we need to be patient, Precisamos de ser but we pacientes understand the will of God. para que entendamos a And after vontade that, de Deus. E após isso, We will receive the promise. vamos receber a So promessa. these four issues I dealt with you today, Essas 4 coisas que eu falei hoje, I believe are very, very important eu creio que são muito importantes and will help us e vão nos ajudar to have a better understanding a ter um entendimento melhor of our view of life in this current pandemic. da nossa visão da vida mediante esta So pandemia. there are 4 things I shared with you today. As 4 coisas que partilhei The convosco benefits hoje. of understanding the prophetic. Os benefícios de entender a profecia. Number 1, Número 1, it gives us direction and guidance to know what to do dá-nos a direção para saber o que fazer in the times that we are in. em tempos em que nos encontramos. Number 2, Número 2, it gives us strength to face the current situation dá-nos força para enfrentar a situação corrente with confidence and hope in God. com confiança e esperança em Deus. Number 3, Número 3, it helps us ajuda-nos to see or have a bigger picture a ver ou a ter uma figura maior of what is happening in the light of the divine program of God. do que acontece no programa divino de And Deus. number 4, E número 4, it helps us to shape our view of life ajuda-nos a ter um ponto de vista in this current pandemic. nesta pandemia. I believe with these words, Eu creio que esta palavra, God is building someone's life out there. Deus está edificando a vida de alguém aí. Shall we pray? Oremos. Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you, Jehovah God Almighty, for speaking to us. For speaking to us, oh God, concerning the understanding the benefits of the prophetic. Divine Lord, we give you praise and give you glory. For that your word, when it comes to us, it brings the light and gives us an understanding. Thank you, Lord, for the light that has been given to us through this word. But by the understanding of the prophetic, there are benefits that accrues unto us. Thank you, Father God Almighty, that these benefits are real, oh God. These benefits are going to happen in our life, oh God. We shall see the works of these benefits at work in us, in the name of Jesus. Even as we understand the prophetic word of God, which was given unto us
according to your word, oh God, for this year. The Bible says you sent forth your word unto Jacob. It enlightened all Israel. Thank you, Father God Almighty, for the enlightening of the prophetic Lord upon the lives of the believers, oh God Almighty. When this year began, Jehovah God, you spoke unto the believers, Jehovah God, through the prophetic word and the prophetic utterance by the gift of the prophets in the church. In the name of Jesus, that which speaks, Jehovah God Almighty, He's going to stand, oh God. The Bible says, write down the revelation, for the revelation speaks for an appointed time. Even if it tells us, wait for it, it shall not lie, but it shall come to pass. But I thank you, Jehovah God Almighty, because the prophetic word which was spoken unto us in this year is going to stand, Jehovah God Almighty. It shall not lie, oh God, but it shall speak at the end of time. In the name of Jesus, Father, we give you praise and we give you glory because we are standing upon the word of God. The Bible says, oh God Almighty, we have, oh God, the sure word of prophecy. Oh, thank you, Father, for the prophetic word unto us. I pray for all those listening to this word, oh God Almighty, that may you encourage and build them up, oh God Almighty, according to the prophetic word, oh Lord, that was given unto them, God Yahweh, in the various churches, oh God, and ministries, God Almighty. May they stand upon that prophetic word. May that word be the light and understanding, Lord, in the name of Jesus. Lord, we give you praise and we give you glory. As Apostle Paul says, to God whom I belong and to whom I save, he spoke and said, I have got hope and confidence in this God. It shall happen as he said. Father, we are standing on the word of faith. We decree, Jehovah God Almighty, that what you're going to speak, oh God, what you spoke, Jehovah God Almighty, is going to come to pass as you said it, oh Jehovah God. Father, thank you for your word. Thank you for the grace. Thank you for your message. Thank you for your love. Thank you, Holy Spirit, for your operation of grace that is happening around now. In the name of Jesus, we thank you, Father. We bless you, Holy Spirit, for your operations. Thank you for lifting lives out of darkness. Thank you, Lord, for speaking to us and comforting us through your word. In Jesus' name we pray. Amen. Sinokutenda inokuta kwenye shazenyu Simba uyo